Muito bem, hoje nós vamos dar mais um passo aqui para dentro do curso, vamos tratar de um assunto também muito interessante, nós vamos começar então a construir um quadro profético da história, vai ser muito legal essa aula de hoje, fique até o final, tá bom? Se você estiver cansado, dá uma parada, uma pausa, vai beber um cafezinho, volta, mas não deixe de estudar, de dar continuidade ao estudo, tá bom? Bem, nós já vimos sobre a visão dos dois mundos, né? Eu falei um pouco sobre isso, hoje nós vamos falar mais sobre isso, essa visão veterotestamentária, e eu vou mostrar como essa visão veterotestamentária do Antigo Testamento concordam também com a visão do Novo Testamento, a visão neotestamentária, né? A visão das duas eras, dos dois mundos, esta era perversa e a era vindoura. E nós vamos começar hoje a construir, então, um quadro profético, tá? Eu vou colocar na tela para você, vamos ler alguns textos. E um outro ponto que precisa ser estabelecido aqui, queria conversar com vocês hoje nessa aula, é a respeito do reino de Deus, né? O reino de Deus. É interessante que quando você vai estudar sobre o reino de Deus, você vai ver na teologia, né? Alguns teólogos focam que dizem que o reino de Deus é apenas espiritual, outros vão dizer que o reino de Deus é literal, somente é literal, não é dessa época, é literal do futuro, ele é futuro, ele é coisa do passado. Então isso aí é uma discussão muito grande a respeito do reino de Deus, né? Até porque a palavra no grego para reino de Deus é basileia, que tem a ver com um lugar onde o rei governa, o rei exerce o seu domínio sobre aquele lugar, né? E quando você vai para a Bíblia, se você não entender a essência da palavra hebraica de reino, você acaba entrando em confusão, porque você vai ver na Bíblia também que existem textos que apontam o reino de Deus no presente, outros que apontam o reino de Deus no futuro, outros apontam o reino de Deus que já é passado, né? Eu vou ler alguns textos para você, e é importantíssimo nós como cristãos aprendermos a respeito do reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é a mensagem central do Evangelho de Cristo, né? Vamos lá, Mateus 4,17 diz: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que é interessante é que Jesus não precisou explicar para o povo judeu, na qual ele está pregando o evangelho, o que é reino de Deus. E ele também não precisou explicar o que é arrependimento, porque isso já vinha, né, bem escrito na vida deles desde o passado, desde que Deus estabeleceu ali a lei e tudo a respeito do arrependimento. Eles sabiam o que era o arrependimento aqui, né? Essa questão de voltar-se para o reino de Deus, voltar-se para o governo de Deus, o que é arrependimento. Jesus não precisou explicar o que é o reino e o que é arrependimento, né? Mas nós precisamos compreender o que é reino, né? Nós precisamos saber o que é reino de Deus como cristãos do Ocidente, né? Os gentios que foram inseridos na promessa de Deus a Abraão, né? Nós somos filhos da fé de Abraão, amém? Então, nós sabemos que o reino de Deus é a mensagem central de Cristo, não somente de Cristo, mas João Batista veio preparando o caminho do Senhor, falando a respeito do reino, Jesus falou a respeito do reino, os apóstolos falaram a respeito do reino, depois os pais da igreja também falaram a respeito do reino. Então nós precisamos compreender sobre essa questão dos aspectos do reino de Deus, tá bom? Esse é o primeiro ponto da nossa aula de hoje. Lucas 19, do 11 ao 12, diz assim, vou botar na tela para você aí, diz assim: E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Porque os discípulos, eles tinham uma expectativa na manifestação do reino de Deus, mas a expectativa deles é veterotestamentária. Por quê? As profecias do Antigo Testamento, né, que são apocalípticas, como eu falei, é a visão de um rei guerreiro que vem para desbaratar toda a tirania dos povos que estavam sobre Israel e viria então para julgar as nações. Então eles esperavam um rei guerreiro, né, a expectativa deles. Então eles perguntavam e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, aí Jesus vai responder a eles e diz o seguinte, presta atenção nisso aqui. Certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Olha que interessante. Por quê? Guarda essa palavra reino, né? A palavra no grego é a palavra basileia, como eu falei, mas a palavra hebraica
no seu sentido mais arcaico, é que faz a gente compreender o que é reino de Deus. Então, quando a gente olha para a palavra hebraica, é a palavra Malkut, né? Não sei se estou falando, expressando aqui no hebraico certo, mas é Malkut, está escrito. A palavra Malkut, ela é reino, só que ela tem um outro sentido muito interessante aqui, porque a gente vai ver que a palavra reino tem a ver com poder, com autoridade sobre, né? Então, deixa eu mostrar isso para você. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o reino de Deus no tempo passado. Olha o texto aí, Colossenses 1,13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha, está no passado, o qual nos transportou, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou, está no sentido passado, tá vendo? Para o reino do Filho do seu amor, Colossenses 1,13. Olha o presente também, agora no tempo presente, Romanos 14,17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino no tempo presente como algo que nós podemos experimentar agora, como justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tá vendo? Olha o tempo futuro também. Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino está preparado do passado, mas é algo como uma herança que vamos receber no futuro. Então, é estranho, porque nossa mente, quando fala sobre o reino de Deus, nós pensamos que o reino de Deus é um lugar geográfico. O reino de Deus não é um lugar geográfico. Então, para você entender, vamos lá. Pensa comigo, a palavra Malkut é reino no sentido de poder, a autoridade que está sobre o lugar. Tá? Para você entender melhor, vou explicar assim. Lembra, o primeiro rei de Israel, no Reino Unido de Israel, é Saul. Depois Davi e Salomão. Saul reinou por 40 anos, ok? Naquele período ele reinou sobre Israel. Então era chamado de Reino de Saul. O reinado de Saul. O reino de Saul. Depois de Saul veio Davi. Então deixou de ser reino de Saul para ser reino de Davi. Depois, 40 anos, né, reinou Davi. Depois, 40 anos depois, veio Salomão, que também reinou 40 anos. Então, agora já não é reino de Davi, é reino de Salomão. O lugar é o mesmo. Eles reinaram sobre Israel. Mas o reinado, a autoridade que é submetida ali, que é reconhecida, é a autoridade do rei que está naquele momento. Então, se é Saul, reino de Davi, reino de Salomão, o lugar sempre é o mesmo, mas a autoridade, a atmosfera, o poder que está sobre aquele lugar, o governo, é o reino. Então, o reino não é necessariamente o lugar. Sim, é um lugar, mas o que define esse reino é a submissão ao governo, ao poder, ao reino dessa pessoa, né, desse rei. Por isso que Jesus falou assim, Lucas 19, 11, 12, ele disse, no final ele fala no versículo 12, disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. É estranho, porque se ele vai tomar, olha só, eu saí daqui, né? Eu vou para um lugar, tomar um reino. Depois eu vou voltar para governar aqui. É estranho, como é que eu vou fazer isso? Né? Que está falando desse poder, dessa autoridade. Ele foi tomar para si um reino, um poder, uma autoridade. Então ele vai voltar com essa autoridade e reinar sobre aquele lugar. Então o reino aqui não é um lugar, mas um poder, uma autoridade para que ele possa reinar. Então ele saiu de uma terra, foi para outra, receber o poder e a autoridade, e então ele voltaria para reinar. Uau! Entenderam? Porque por isso que você vê o reino no tempo presente, no tempo passado, no tempo futuro, porque não está se tratando de um lugar geográfico em si, mas de um poder, de uma autoridade. Quando Jesus pede para a gente orar, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu, ele está dizendo que o poder e a autoridade que é plena no céu venha sobre a terra. Uau! Por isso que quando a Bíblia fala, onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, né, onde tem 2 evangélicos que falam o nome de Jesus nas músicas que cantam,
Não, mas onde tem dois ou três que estão reunidos, que estão submetidos ao governo de Deus, à autoridade reconhecida sobre aquele lugar, então eu estarei ali, porque Jesus é o próprio reino de Deus, o Cristo é o próprio reino de Deus no nosso meio. Amém? Então isso é fantástico. Só para a gente abrir o entendimento aqui nesse primeiro parte da nossa aula de hoje. Espero que você esteja gostando aí, né, nossos assinantes aqui da nossa plataforma. Bem, então já vimos que o reino de Deus ele não é um lugar geográfico. O reino de Deus também não é a igreja em si. A igreja é um agente de Deus para estabelecer o reino, a autoridade de Deus sobre a terra. A maneira de Deus estender a sua autoridade sobre a terra, já que nem toda a terra reconhece a sua autoridade. Apesar dele dominar sobre céus e terra, essa autoridade ainda não é reconhecida em todos os lugares. Então nós somos agentes, embaixadores do reino, chamados para pregar o evangelho do reino, dizer que existe um rei e que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados se nós queremos receber esse reino. E todo aquele que aceitar a Jesus, confessar a Jesus através de uma vida submissa ao seu governo, então o reino de Deus, a autoridade de Deus, que é o poder de Deus, a vida de Deus, vem, estende sobre essa pessoa e toca também a sua casa, a sua família e todos que estão à sua volta, porque o reino de Deus é o poder de Deus e esse poder transforma todo lugar que toca, fica colorido. Então você vai ver nas parábolas, por exemplo, que elas deixam bem claro que em algum sentido, né, o reino está presente e em operação no mundo. Você vai ver nas parábolas, lá em Lucas 13, do 18 ao 21, você vai ver que o reino de Deus é como uma semente minúscula, né, que se transforma ali numa grande árvore, tá? O reino de Deus é como o fermento, né, que um dia permeará toda a tigela de massa. Esse é o reino de Deus, que por enquanto ele é invisível, o homem natural não consegue percebê-lo, mas que já está operando no mundo através de cada um de nós, que nós devemos receber. Hoje, os homens podem ou não querer, podem querer e não querer receber. A pessoa pode entrar na igreja, ouvir a mensagem do reino e não querer se submeter a nada, ir embora para casa. Mas vai chegar um dia que todo olho verá e todo joelho se dobrará. E bem-aventurados que não viram e creram, que estão agora submissos ao governo de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos montar o quadro aqui com você, tá? Vou colocar na tela para você, aí para você já começar a perceber. Beleza? Vamos lá? Então, os judeus eles dividiam o tempo em duas eras ou duas épocas. A palavra mundo no grego é a palavra cosmos. O que é o cosmos? Cosmos é o mundo como a soma e o total de tudo que constitui um universo ordenado. Fala de ordem, né? É algo que está em ordem. Essa palavra é muito usada, por exemplo, cosméticos, né? Que são aquelas coisas que a mulher usa para colocar em ordem o seu rosto. Cosmos, né? E a palavra usada também para mundo, na palavra grega, é a palavra íon ou era, né? Em português é era, é um período de tempo. Preste atenção nisso. Então, quando os judeus falam sobre dois mundos, eles não estão falando de dois mundos no cosmos, né, da ordem do universo. Eles estão falando de dois períodos de tempo. Essa é a visão judaica, tanto do Antigo Testamento. Eu vou mostrar também que a visão do Novo Testamento é essa visão das duas eras, tá? Vou ler texto para vocês aqui. Nós temos esta era e a era vindoura, né? Tá aí no quadro para você, tá escrito para você. Esse C aí do quadro é o C de criação, desde Gênesis, né? C, tá vendo? C de criação. Esse D aí no meio é o dia do Senhor, né? Nós já falamos que esta era e a era vindoura está dividida por esse dia do Senhor. O dia do Senhor vem para marcar o fim desta era e o início de uma nova era, ok? Guarda esse ponto. Depois esse quadro ele vai sofrer algumas mutações aí. Nós vamos encaixando de acordo com as verdades bíblicas. Então tem o ser de criação ali. Esta era o dia do Senhor e a era vindoura. Tá vendo aquela setinha pro lado direito aí? É a eternidade, né? É infinito. Beleza? Dá para visualizar aí, não dá, gente? Então, olha os textos bíblicos falando das duas eras, tá? Volta na tela para você aí, as duas eras. Olha aí. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta era e nem da que há de
vir. Mateus 12, 32. Está vendo? Jesus está citando essas duas eras, esses dois períodos de tempo. Então, todo aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado nesta era nem na era por vir, ou seja, nunca será perdoado quem blasfemar contra o Espírito Santo. Então, a extensão desse nunca aqui é de dois tempos, esta era e a era vindoura. Tá claro? Acho que está claro aí, né? Vamos para outro texto. Efésios 1, 21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Uau! Então Paulo descreve a exaltação de Cristo como acima de todo principado e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia, não só nesta era ou neste século, mas também no século vindouro, na era vindoura. Beleza? Então são dois textos que respaldam a visão neotestamentária também dessas duas eras citadas pelo apóstolo Paulo. Legal, né, gente? Então, nós temos aí, agora chegou um outro ponto, vamos mudando aqui, vamos encaixando dentro desse quadro. Esse quadro vai mudar, ok? Então vamos lá. Falando sobre a separação dessas eras, né? Tem dois acontecimentos básicos aqui que está registrado na Bíblia. Tá? Quando a gente investiga na Bíblia sobre essas duas eras, nós vemos que elas são separadas pela segunda vinda de Cristo. É interessante que no Antigo Testamento, esse acontecimento é chamado de o dia do Senhor. Tá? Mas no Novo Testamento é explicado para nós que o dia do Senhor é marcado pela segunda vinda de Cristo. Gente, isso é legal, né? Então veja aí Mateus 24, 3. Mateus 24, 3, olha aí. Divisão das eras. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aqui no original, os discípulos estão perguntando sobre o final desta era e não sobre a destruição do mundo, é sobre o final. Quais são os eventos que marcam o final desta era? Tá? Da sua segunda, qual sinal será da tua vinda e do fim desta era, ok? No fim deste mundo, a palavra aqui é íon, era, período de tempo, o fim desse período. Nós já falamos sobre aqui a questão do significado do que é escatologia, escatom, né? O fim, mas que tipo de fim? O fim de como as coisas vão se completar, mas não como vão terminar, beleza? Então vamos lá. Vamos lá, outro acontecimento. Então, o primeiro acontecimento que nós estamos vendo aqui, que vai marcar essa divisão aí, o dia do Senhor, é a segunda vinda de Cristo. Fechou, ótimo. Tá? Daqui a pouco eu já jogo no quadro também. Outro acontecimento muito importante que vai acontecer, já que é um acontecimento, né, que acontece aqui, é a ressurreição dos mortos. Então, primeiro, segunda vinda de Cristo, que marca a divisão das eras. E a ressurreição dos mortos. São dois acontecimentos aqui. Por enquanto, nós vamos colocar mais coisas. Calma, vamos dar passos devagar aqui. Então, o segundo acontecimento importante da divisão das duas eras, que é chamado Dia do Senhor, é a segunda vida de Cristo e a ressurreição dos mortos. Olha aí, Lucas 20, 34 ao 35. E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Lucas 20, 34 a 35. Aqui, mais uma vez, Jesus se refere a duas épocas, duas eras, não a dois mundos, né? Ele está dizendo que os filhos dessa era agora, tá? Eles casam, eles criam filhos para propagar a raça, mas na era por vir seremos como os anjos, seremos imortais. Ele chama isso dos filhos da ressurreição, tá? Portanto, não só a segunda vinda de Cristo terminará, né, marcará o término desta era, e a inauguração da era por vir, mas também a ressurreição dos mortos vai determinar isso. Então vai haver uma ressurreição dos mortos bem ali no início da era, no fim desta era, na marca da segunda vinda de Cristo. Vai vir a segunda vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos. Isso eu vou falar depois, vou mostrar o texto lá em Tessalonicenses, nós vamos devagar, dando alguns passos, beleza, gente? Vamos com calma, tá? Então, eu quero mostrar para vocês o último quadro de hoje, que é vou chamar de conflito das eras, tá? Eu vou jogar na tela para você, olha aí. Tá vendo? Olha, já deu uma mudança, ó. Tem o ser de criação, tá? Esta era, que marca a nossa era de onde nós estamos, né? Nós temos a era vindoura do outro lado. Agora nós temos aqui uma cruzinha que marca aqui
bem o dia do Senhor aqui no meio, né, que é a separação das duas eras. Esse é o conflito das eras. No conflito das duas eras, esta era e a era perversa, a era vindoura, desculpa, esta era perversa e a era vindoura, né? Falo era perversa porque a Bíblia caracteriza esta era como a era perversa, né? Jesus veio para nos resgatar desta era perversa. Amém? E então nós temos aqui um P. Por que esse P está aqui? Por causa da palavra parúsia, que representa a segunda vinda de Cristo, a parúsia, tá? Lógico, essa palavra aqui, ela tem uma chave de interpretação aqui sobre arrebatamento que vai ser muito legal quando eu falar sobre isso, tá? Então temos a parúsia, a volta de Cristo aqui, tá vendo? A P de parúsia, tá? Eu vou colocar na tela também escrito aqui parúsia para você. E o R embaixo de ressurreição dos mortos, ok? Então nós temos aqui o C de criação, esta era, a parúsia, que é a volta de Cristo, ressurreição e a era vindoura. Então essa aula de hoje é para respaldar biblicamente para você o seguinte, para você resumir, para você entender onde nós chegamos hoje. Nós vimos que existem duas eras, há um conflito entre elas, dois acontecimentos básicos, depois eu vou colocar mais coisas, até então a gente está vendo dois acontecimentos importantíssimos, que é a segunda vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos. Beleza? Então são esses dois textos aí, dois acontecimentos importantes que dividem esta era perversa com a era vindoura. Guarda essa aula aí, tá? Vou colocar para vocês os slides também da aula para você. Guarda isso aí, porque isso já vai começar no nosso próximo vídeo que você vai passar aí. Nós vamos dar mais valor a esse quadro, vamos incluir mais coisas nesse quadro, vai abrindo a sua mente, né, você entender mais sobre o livro do Apocalipse. Você sabe que o livro do Apocalipse ele trata em essência sobre os acontecimentos no dia do Senhor, sobre a tribulação, sobre o período de grande tribulação, que Jesus cita também em Mateus 24, Mateus 25. Nós vamos falar muita coisa, tem muita coisa legal para a gente estudar. Gente, é importante que você dê o seu comentário. Para mim é muito importante para ter esse feedback de vocês, alunos, meus irmãos, que estão compartilhando comigo, tá? Dê o seu feedback. Nós temos um grupo do WhatsApp para os assinantes. Se você quiser participar, deixa no comentário, eu quero participar, e deixa seu zap, que eu vou pegar teu zap e vou te adicionar lá no grupo. É importante você estar sempre sabendo das novidades que a gente está lançando aqui. Muito obrigado. Por favor, não deixe de comentar o vídeo, tá bom? Até a próxima aula. Graças a paz. Tchau.